Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bom com você? Espero que sim. Estamos iniciando mais um estudo bíblico, mais um curso bíblico da série O Grande Conflito. E a lição de hoje é uma lição muito importante. Não que as outras não sejam, é uma sequência de lições que nós estamos dando para a honra e a glória de Deus. Eu gostaria nesse momento de convidar você a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, com as pessoas que você conhece, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Isso mesmo. Eu, você, nosso Pai Celestial e a sua Santa Palavra. Estamos aqui com a Bíblia. Não vai embora, continua conosco. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a esse estudo. Nós vamos estar juntos aqui aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu vou só dar uma regulada aqui na minha câmera. Isso, para que nós possamos estudar a palavra de Deus juntos. Olha só, o estudo de hoje tem por título Deus e o Grande Conflito. Nós vamos, nesse momento, meditar um pouco na palavra de Deus e a gente entender por que o título dessa lição de hoje, Deus e o Conflito. Então, eu convido você a, nesse momento, fechar os teus olhos e fazermos uma breve oração ao nosso Deus. Lembre-se que a gente vai estudar a palavra de Deus. Então, é prática, nós sempre oramos a Deus antes de abrirmos a nossa Bíblia. Vamos orar? Oremos. Grandioso Deus, abençoa, Pai, por favor, o estudo dessa noite. É um tema especial que nós, como família, nós vamos aprender o que o nosso Pai Celestial, Ele deseja que os seus filhos saibam. Nos abençoa, nos capacita para que nós possamos aprender e colocar em prática as tuas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você está aqui comigo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É muito importante nós estarmos juntos aprendendo a palavra de Deus. E eu já começo o tema dessa lição dessa noite com um tema bem interessante. Na verdade, com uma reflexão bem interessante. Deus no céu com os santos anjos, e dentre os anjos tinha um anjo que queria também ser adorado. E esse anjo, além de querer ser adorado, ele queria ficar acima de Cristo. Ou seja, ele disse, olha, eu quero ser adorado, porque eu tenho o mesmo direito que Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha só. Só que, graças a Deus, Deus é tão bom, tão misericordioso, que não permitiu isso. E aí ele se rebelou contra Deus, querendo por todas as maneiras ser adorado no céu, e ele não conseguiu. Aí foi expulso do céu, veio para aqui para a terra, e o seu plano de querer ser adorado, ele não desistiu. Ele ainda insistiu para que ele quisesse ter adoradores ao seu lado ali. Só que ele não vai chegar para mim, para você, porque primeiro nós confiamos em Deus, e quem confia em Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. E eu agradeço muito a Deus por isso. E Deus está aqui presente conosco. Então, Satanás, ele não vai chegar da sua forma a dizer, olha, agora você não vai adorar mais a Deus, você vai me adorar, ok? Não existe mais Deus, você vai me adorar, ele não vai fazer isso. E o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar pessoas, vai colocar objetos, vai colocar outras coisas para ocupar o lugar de Deus. E isso vai tirar o nosso tempo, a nossa comunhão com Deus, e vai fazer com que as pessoas que estão dando brecha, espaço para isso, Satanás, no final, ele seja adorado. Então, ele vai utilizar meios para que o nosso foco não seja Cristo, para que eu ou você ou qualquer outra pessoa que fizer o espaço do lugar de Deus usar em outras coisas, Satanás vai começar a se aproveitar daquela situação. Então, o plano de Satanás, ele não desiste de utilizar em ser adorado, tá? Em prática. Ele vai fazer de toda forma, de todas as maneiras, para que você, eu, tenhamos o foco em outras situações, a não ser em Cristo, a não ser que tenhamos o foco em outras coisas, menos em Deus. Então, meu amigo, meu irmão, meu jovem,
vamos focar naquelas coisas do alto do céu, que é justamente de onde nós temos forças para vencer as batalhas diárias, para que nós possamos entender e compreender que é muito importante aqui nesse momento. Então, o Apocalipse capítulo 12, verso 4 diz que Satanás foi expulso do céu. E junto com ele criou discórdia lá, devido à sua inveja. Ele começou a fazer o quê? Inventar mentira, e aí ele trouxe uma terça parte dos anjos junto com ele. Uma coisa que eu quero falar para você: Satanás é o pai da mentira, ele é mentiroso, tá? Então, isso é verídico, isso a gente vê na própria Bíblia. Outra coisa, Deus é o pai da verdade. Deus nunca mente para os seus filhos. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Se ele disse que vai estar junto conosco, ele vai estar junto conosco. Então, ele é o único digno de toda a adoração. E é por isso que nós estamos aqui, estudando a sua palavra. E eu e você não podemos perder o foco de estarmos conectados com Cristo. Então, tenha certeza que Satanás vai fazer de tudo para que eu e você não tenhamos essa conexão com nosso Pai. Satanás, ele vai atacar de todas as formas, de todas as maneiras, para que nós possamos perder esse foco em Cristo. Então, você, meu amado, minha querida, meu jovem, meu irmão, não pode perder o foco de estar conectado com Cristo. Lembre-se que nós precisamos entender que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu. A palavra de Deus diz isso aí. Tá? A nossa pátria não é nesse mundo. A nossa pátria é a pátria celestial. Então, nenhum outro ser é digno de adoração. E nesse momento eu vou mostrar a você algumas pessoas que foram usadas por Deus a tal ponto que outros queriam, na verdade, até chegaram a se prostrar diante dessas pessoas. E essas pessoas disseram assim, ó, não me adore não, que eu sou um ser humano. Vamos ver na Bíblia? Eu estou com minha colinha aqui, tá? Todo estudo bíblico eu tenho a minha colinha aqui. Vou mostrar a você como é que funciona. Ó, aqui, ó. Eu tenho aqui minhas anotações aqui, tá? Para a gente estudar a Bíblia junto. Então temos alguns versos. Primeiro verso, livro de Atos. Atos capítulo 10, Novo Testamento. Atos capítulo 10, leia aqui junto com você. Atos capítulo 10. Vamos ver o que é que a palavra de Deus diz para mim e para você. Tá? Teve pessoas que foi usado por Deus e as pessoas em sua volta se admiravam com a questão de tal situação e queriam que reverência essas pessoas. E essas pessoas eram Deus, eu não mereço não. Vamos ver. Atos capítulo 10. Se você tem uma Bíblia do teu lado, perto de você, abre a tua Bíblia. Se não tem problema algum. O que é que você vai fazer? Você vai anotar os versos e depois você vai conferir tudo aquilo que a gente está estudando nesse momento. Então, Atos 10, verso 25 e 26. Olha só o que a Bíblia diz. Vamos lá. Diz assim, ó. Quando Pedro, já dei uma pista aqui. Pedro foi um dos apóstolos. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés, adorando. Olha só. Pedro foi levado até a casa de um homem. Esse homem sabia que Pedro era um servo do Senhor, ele adorava a Deus, era um dos apóstolos que estava com Cristo, um dos discípulos. Ele se prostrou para adorar. E olha só o que Pedro disse. Olha só. Verso 26 do capítulo 10 do livro de Atos. Diz assim, ó. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou homem como você. E olha só de adoração. Você já foi em algum local onde diz o seguinte, olha, para você receber os pecados, você tem que se confessar. Para você ter perdão dos seus pecados, você tem que se confessar. Opa! Pedro andou com Cristo e a palavra de Deus diz para mim e para você que Pedro disse, eu sou homem igual a você. Quer ver outro texto? Que não foi ser humano que foi
reverenciado naquele momento, e a pessoa que estava reverenciando aquela pessoa também foi repreendida. Apocalipse, último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22. Vamos ver no livro de Apocalipse. Teve um ser que apareceu para João lá na ilha de Patmos. Vamos ver? Apocalipse, capítulo 22. No último verso da Bíblia. Na verdade, o último capítulo, o último livro e o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22. Meu amado, como é que a gente lê a Bíblia? Primeiro, a gente ora pedindo orientação a Deus. Segundo, a orientação, livro, está aqui, capítulo, letra maior, o número maior, e versículos pequenos. Sempre eu dou essa orientação para os nossos queridos que estão nos acompanhando aqui. Então, Apocalipse, verso 22, capítulo 22, versos 8 e 9. Esse vídeo que eu estou falando para vocês, que a gente está passando essa live, vai estar lá no meu canal, no YouTube, Sanderley Silva. Tem outros vídeos que a gente vai estar assistindo. Então, acompanha o estudo dessa noite. É muito interessante o estudo dessa noite. Vamos lá. Apocalipse 22, verso 8 e 9. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Diz assim, ó. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo olha só, ele viu e ouviu o anjo falando para ele. O que foi que ele fez imediatamente? Caiu aos pés do anjo. Aí, sabe o que aconteceu? O anjo disse o seguinte: sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam a palavra desse livro, adorem a Deus. Olha só, o anjo repreendeu na hora João. Disse, opa, eu não sou digno de adoração. Então, somente Deus é digno de toda adoração. Nenhum outro ser humano, nenhum outro objeto, nada pode tomar o lugar de Deus. Então, eu e você precisamos adorar a Deus. Vamos ver aqui mais alguns versos bíblicos aqui? Vamos lá? Primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Vamos lá. A gente viu que a introdução do estudo dessa noite mostra que Satanás, ele quer ser adorado. De alguma forma, ele quer chamar a nossa atenção. Será que ele desistiu desse plano? A gente viu que não. Aí a outra pergunta que eu te faço é o seguinte: como Satanás utilizou a igreja para jogar a verdade por terra? Ou Satanás usou a igreja para jogar a verdade por terra? Vamos ver isso aí? Vamos ver? Tá lá. Daniel, profecia. Livros que a gente está vendo na Bíblia aqui, que é fácil de se entender de acordo com a orientação do Espírito Santo, tá bom? A gente está aqui juntos estudando a palavra de Deus. Daniel, capítulo 8, Velho Testamento. Pega a tua Bíblia, teu smartphone, procura aí junto comigo. Se não tem, vai anotando o verso para conferir depois. Eu gosto que as pessoas anotem para poder conferir o que a gente está passando, para ver se realmente está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, verso 12. Olha só. E ele usou uma igreja, tá? Vamos ver como é que ele usou a igreja para poder enganar as pessoas. Vamos lá. Daniel 8, verso 12. Olha só. Por causa da rebelião do exército dos santos e o sacrifício diário, foram dados ao chifre. Mas peraí, Sanderley, ao chifre? Como assim? Lembra que de acordo com a profecia, profecias, e aqui é simbologia, ok? Poder. Mulher significa igreja. Quando fala prostituta, prostituta é mulher. Então, é a igreja que foi corrompida. Ou seja, a mentira e a verdade estão mescladas, a tal ponto que não consegue distinguir a verdade da mentira. Mas vamos lá. São cenas dos próximos capítulos. Mas vamos lá. Então, aqui diz assim, ó, Daniel 8, verso 12. Por causa da rebelião,
o exército dos santos, e o sacrifício diário foram dados ao chifre, ou seja, ao reino, ao poder. Ele tinha êxito em tudo que fazia e a verdade foi lançada por terra. Sabe quando a gente vê isso? Na história, livros de história. Constantino, ele quer ganhar todo o poder, ele não consegue, e aí o que é que ele faz? Ele faz a união com o poder religioso para poder ganhar o quê? O poder total. Então, como é que Sanderley sabe disso? A palavra de Deus está nos mostrando. Quer ver? Outro verso? Vamos lá. Apocalipse, último livro da Bíblia. Apocalipse, livro do Apocalipse. Capítulo 17. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 17, verso 1. Diz assim, ó. Que tinha as 7 taças, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta. Lembra? Significa prostituta? Mulher infiel. Então, mulher infiel, mulher que está a verdade com a mentira, os costumes pagãos, com os religiosos. Então, Satanás fez o quê? Ele misturou tudo para ficar o quê? De bom grado para todo mundo, para apaziguar a situação, para que pudesse mesclar a mentira com a verdade e ele ser o quê? De certa forma, adorado. Então, o inimigo utilizou as artimanhas dele para enganar os filhos de Deus. Através de quê? Da junção da verdade com a mentira. Então, juntou o poder religioso com o poder político para que ele pudesse, de certa forma, ter o quê? Todo o controle, toda a situação. Agora, a pergunta que eu te faço, antes que alguém comente, né? Critique aí. Deus tem filhos salvos em todos os lugares? Tem. Em todo lugar, Deus tem filhos fiéis. Onde está ali, porque é o que ele acredita, é o que ele confia, até o presente momento desse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo, eu e você, estudando a palavra de Deus, a gente vai aprender muita coisa. Então, nós vamos ler mais alguns versos aqui, para que eu e você possamos entender como Satanás quer tomar a nossa atenção para ele. Ele quer ser adorado, lembre-se disso. E a gente não pode dar espaço para Satanás na nossa vida. Outra pergunta que eu faço para você. Quem pode perdoar pecado? Sanderley, será que ele pode perdoar pecado? Será que, mesmo com todo respeito, um busto, ele pode perdoar pecado? Um ser humano pode perdoar pecado de outra pessoa? Lembrando que, independente de poder religioso, independente de conhecimento intelectual, aqui postura, o que seja, todos nós somos pecadores e precisamos de Deus. Nem eu, nem você temos o poder de perdoar pecado. Vamos ver isso. E quem é que pode perdoar pecados? Vamos lá? 1 João, capítulo 1, verso 9. Estou na minha colinha. Estou aqui olhando minha colinha para que eu possa passar para vocês todos os versos de acordo com o que a palavra de Deus pede para a gente passar. 1 João, aqui ó, lembra de 1 João, tá vendo? Procura aí, olha no finalzinho da Bíblia, olha aqui ó, já no finalzinho. 1 João, capítulo 1 e o verso 9. Pega a tua Bíblia, o teu smartphone e acompanha aí. Não tenho Bíblia, Sanderley. Aqui fácil. Está passando muito rápido, não tem problema. Esses vídeos vão estar lá. Na verdade, já tem uma quantidade de vídeos lá no meu canal, Sanderley Silva, lá no YouTube, que a gente vem estudando semana após semana, toda terça-feira, às 20h30, a palavra de Deus. Então, vamos lá. 1 João 1,9. Quem pode perdoar pecados? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ô glória, coisa boa, hein?
Ele quem? Nosso Deus, nosso Pai maravilhoso. Então aqui está dizendo para mim e para você, se a gente falar com Deus, conversar com Deus, orar a Deus, dizendo, Senhor, me perdoa, eu fiz algo errado, me ajuda. Aqui diz que Ele é fiel e justo em perdoar os nossos pecados. E melhor ainda, Ele vai nos dar força para que a gente não caia novamente naquela situação. Olha só. Então, só quem pode perdoar pecados é o nosso Pai Celestial. Grava isso aí. Só quem pode perdoar pecado é Deus. Mais ninguém. Outra coisa, Satanás usou a religião, usou a igreja para poder fazer o quê? Mesclar a mentira com a verdade. E aí enganar muita gente. Então ele está fazendo isso até hoje. Agora, qual é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. E como é essa dele que eu vou analisar isso? A Bíblia. Através da orientação divina, a gente vai saber o lugar certo. Sandele, se eu adorar a Deus só em casa, tem problema? Deus mandou construir um santuário para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. É importante eu e você viver em comunidade. Se você tem um momento a sós em sua casa para adorar a Deus, muito bom. Se você quer adorar a Deus junto com a sua família, não tem problema. Mas é importante também nós adorarmos a Deus em comunidade. Estarmos ali na igreja adorando ao nosso Deus. Para quê? Para que nós possamos nos fortalecer e juntos caminharmos na caminhada até a Canaã Celestial. É muito importante isso. A terceira pergunta que eu faço para você. Quem somente deve ser adorado? Eu sei que você já sabe a resposta, mas eu quero te mostrar na Bíblia apenas quem pode e deve ser adorado. Por que pode? Porque ele é digno de toda adoração, de todo louvor. E por que deve? Porque ele nos criou, ele nos mantém, ele nos sustém, e é a ele que a gente sempre corre quando tem situações difíceis, e é sempre a ele que nos ajuda em situações boas ou até mesmo intransponíveis. E aqui, Lucas 4, livro de Lucas, capítulo 4, verso 8. Vamos ver o que é que diz a Bíblia? Lucas 4, verso 8. Vai marcando aí. Olha só, o que é que a Bíblia diz? 4, verso 8. Jesus, olha só, hein? Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Sabe por que eu estou lendo essa parte aqui? É justamente a passagem bíblica onde mostra que Jesus, após ser batizado, foi para o deserto. E sabe quem estava lá no deserto? Jesus Cristo. Ela disse, olha, me adora, que eu vou fazer coisas aqui para você ser exaltado, tudinho. Aí Jesus disse o quê? Está escrito, somente a Deus merece toda honra e toda glória, todo louvor. Aqui está dizendo a Bíblia, hein? Só Deus, só adora o Senhor, o seu Deus. E só a Ele preste culto, mas nenhum mais. A ninguém mais. Só que, muitas vezes a gente está colocando objetos, pessoas, celebridades, situações no lugar para ter uma vida de comunhão com Deus. Ok? Não falei em momento algum de religião. Eu estou falando da nossa comunhão com o nosso Pai Celestial. E através dessa comunhão com o nosso Pai Celestial, Ele vai nos mostrar qual o caminho que eu e você deve seguir. Então, fica ligado aí. Uma frase interessante que eu vi essa semana. Na verdade, alguns minutos atrás, nenhum barco afunda quando Jesus está a bordo. É por isso que ele merece toda adoração e todo louvor. Mais uma pergunta diz assim, ó, qual é o chamado de Deus para o seu povo que está nesses locais, nessas igrejas, que está mesclando a verdade com a mentira? Vamos ver? O último verso dessa noite, eu prometo para você. Apocalipse 18, o último livro da Bíblia, Apocalipse 18,
e o verso 4. Apocalipse 18 e o verso 4. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saia dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre elas não os atinjam. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Você está frequentando um local que diz que segue a vontade de Deus, que faz a vontade de Deus. Mas quando você começa a ler a Bíblia, está em desacordo com a vontade de Deus, com a ordem de Deus, com os mandamentos de Deus, sabe o que a Bíblia diz para nós? Sai dela, povo meu. Pode ser até a igreja que eu estou fazendo parte hoje. Se eu ver que está em desacordo com a palavra de Deus, Deus diz, sai, povo meu. Qual a igreja que você frequenta? Está de acordo com a palavra de Deus, com as Santas Escrituras? Se não está, a Bíblia diz o quê? Sai dela, povo meu. Então, meu amado, você diz que ama Deus, faz a vontade de Deus, tá bom? Então, aqui nós entendemos e compreendemos que existe um grande conflito, Satanás querendo tomar toda a nossa atenção para ser adorado, e Deus nos defendendo das garras do inimigo para que eu e você, nós possamos ter a oportunidade de ter uma vida abençoada. Mas para isso nós precisamos caminhar com Deus. Se esse é o desejo do seu coração, peça orientação a Deus. Ore a Deus para que Ele te mostre como deve seguir. Terça-feira, às 20h30, nós vamos estar novamente aqui. Hoje foi a lição de número 5. Próximo encontro será a lição, claro, a lição número 6. Eu gostaria de te convidar para mais uma vez nós estarmos aqui. Não falta, tá bom? A sua participação é muito importante para o nosso crescimento espiritual, porque Deus tem uma palavra para você. Nesse momento te convido a orarmos juntos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor Deus, pelo estudo desse momento, dessa noite, e que as pessoas esse vídeo, ó Pai, ao vivo. Outras vão assistir em um outro momento. Que o Teu Santo Espírito Santo possa nos ajudar a entender qual local, qual o caminho certo que nós devemos seguir. E a Bíblia diz que somente a Ti, ó Pai, nós devemos respeitar e adorar. Nos ajuda a ter uma vida de comunhão contigo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Muito bom ter a sua presença aqui. Que Deus abençoe você e sua família. E saiba de uma coisa. Quer aprender? A palavra de Deus vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Fica com Deus e até o próximo encontro.